Ortiz, é comum que as pessoas comprem veículos e não façam a transferência imediata dos documentos. Quais os riscos, tanto para o comprador quanto para o vendedor? Pois bem, no nosso estado, particularmente na nossa cidade, é bastante comum as pessoas se desfazerem de seus veículos através de compra e venda informal, tanto de motos e de carros. O problema é, muitas dessas pessoas vendem esses veículos apenas de boca, sem nada documentado e confiando que a pessoa compradora vai até o Detran fazer a transferência. Porém, muitas vezes não faz essa transferência. E o que acontece? A pessoa que vendeu, que confiou, acaba recebendo na sua casa multas, pontos na carteira, dívidas de PVA, licenciamento e seguro de DPVAT e acaba se endividando. Esse é o grande problema. E o que fazer quando isso acontece? Qual a solução? Pois bem, a situação é um pouco complicada. O que acontece é o seguinte, durante muito tempo as pessoas faziam isso. E o que acontecia é que quem comprava moto e não transferia, simplesmente não podia vender a moto. Era popular moto atrasada. Entretanto, no ano 2016, houve uma mudança de paradigma. O Estado do Piauí, através da Procuradoria da Fazenda do Estado, começou a inscrever essas pessoas que não pagavam esse licenciamento, esse DPVAT, na dívida ativa. E a colocar o nome das pessoas que estavam no documento da moto no SPC e Serasa, o que não acontecia até então. Então, em termos bem claros, o que acontecia? Eu vendia minha moto para uma pessoa há 5, 6 anos, e quando foi agora em 2016, eu recebi uma multa, recebi cobranças de PVA, de licenciamento e de seguro de DPVAT exorbitantes por uma moto que não era mais minha, que estava na posse de terceiro, e infelizmente o terceiro não veio a transferir. Nesse caso, essas pessoas tiveram o nome negativado. E aí foi a grande discussão que não acontecia até então. O que é que deve ser feito? O que deve ser feito é você, no momento da compra e da venda, se resguardar. Através, por exemplo, de um contrato em que você especifique que está vendendo aquele veículo para aquela pessoa, através de uma declaração assinada pelo comprador, em que a pessoa assume, a partir daquele momento, a responsabilidade de transferir, ou uma terceira via, que é inclusive o que eu acho mais acertado e aconselhável, que a pessoa que realmente está vendendo vá até o Detran e só passe o veículo para a pessoa quando houver a transferência. Nem que ela tenha que arcar com o valor e acrescente o valor na compra, para evitar futuras dores de cabeça. O que é que acontece? O Código Civil é bem claro. O Código Civil, no artigo 490, diz: numa compra e venda, a responsabilidade por registro é do comprador. Então, a pessoa que vende não deveria, teoricamente, que se preocupar com isso. E a pessoa que compra tem 30 dias para no Detran fazer o registro. Como essas pessoas não fazem e não fizeram, isso gera, inclusive, dano material. O que é isso? Se a pessoa foi cobrada em R$2.000, ela tem direito de obter essa cobrança de volta. E dano moral, porque imagine só você, está na sua casa, bem tranquilo, sem nenhuma preocupação, e chega uma dívida de uma moto que vendeu há 5 anos. Isso abala emocionalmente qualquer pessoa. Enfim, esses são os paradigmas do direito. A responsabilidade é de quem compra, o dever transferir é de quem compra, e quem comprou e não transferiu, e a pessoa que vendeu, que não tinha nada a ver, está sendo responsabilizada pelo Estado, ela tem direito a uma indenização por danos materiais e por danos morais. Certo. E se não encontra essa pessoa que comprou o carro ou a moto, né? O que fazer? Pois é, essa é a situação mais complicada. Mas existem algumas decisões judiciais no Brasil, inclusive do TJDF e do TJ Pernambuco, no seguinte sentido: quando você não tem nenhuma documentação que vendeu, que é muito comum vender de boca. Vender de boca é comum, é um praxe comercial bastante corriqueiro aqui na região de Picos, vender de boca. Você faz o seguinte: segundo essas decisões, você vai à procura de um advogado de sua confiança, uma pessoa que você tenha credibilidade, conta a história a ele, e ele tende a entrar com a tese da seguinte maneira: de conseguir outros meios comprobatórios de que você não é efetivamente o dono daquele veículo. Como é que pode ser feito? Através do oficial Detran, em que o Detran vai analisar onde é que essas multas foram tiradas, através das fotografias de radar, através dos registros, em que se mostra efetivamente que você não é o dono do veículo.
ok? Aí nesse caso o que você pode conseguir é que o Detran determine a alteração da titularidade. Mas se você não conseguir encontrar a pessoa, você não consegue a indenização, mas consegue se livrar o nome. Doutor, uma situação hipotética, né? Digamos que eu vendi uma moto e depois de 2 anos chega uma cobrança para mim. O que eu devo fazer? Pois é, essa é uma situação inclusive que está acontecendo muito, não só aqui no interior do Piauí, mas em todo o estado. E acreditamos inclusive em todo o país. Nesse caso, primeiro procedimento, você tem que ir à delegacia fazer um BO. Mas não é um BO criminal, é um BO simplesmente para registrar a situação. Certo? Segundo fato, se você tiver alguma documentação de declaração, de contrato, qualquer coisa que ateste que a pessoa comprou aquela moto, você tem que juntar essa documentação. Outra coisa, tem que pegar todos os comprovantes que você está recebendo um débito, ou que você recebeu e pagou esse débito, e procurar um advogado de sua confiança e entrar com obrigação de fazer contra 2 pessoas, contra o Detran, no sentido de determinar que ele proceda à imediata alteração da titulação da moto para evitar futuras cobranças, e também contra a pessoa para receber de volta a indenização pelos danos sofridos.